do darwinismo social e da eugenia. Racismo científico, darwinismo social e eugenia serão três teorias a partir do final do século XIX, início do século XX, que darão base intelectual para justificar que certos grupos nacionais, aqui baseados na religião e no sangue, terão, se eu estou falando aqui de nações, nação-estado, ou estado-nação, serão grupos que deverão se digladiar contra aqueles estrangeiros. Então, a partir deste fenômeno do Estado-nação, eu lanço aqui uma base para identificar o processo que levará as navegações europeias a considerar os povos nativos da África, das Américas, da Oceania e da Ásia, como um todo, a uma situação de inferioridade. Então, vejam lá, se na Península Ibérica os judeus tiveram a oportunidade de se converter para não morrer, durante o nazismo isso não foi possível, porque mesmo aqueles que já eram convertidos a uma ou duas gerações, mas que tinham ancestrais judeus, eram considerados judeus pelas leis de Nuremberg, que agora, em 15 de setembro, completou mais um aniversário, não é? As leis são de 15 de setembro de 1935, e que 2 anos depois, em 1937, é estendida aos negros que viviam na Europa. Então, vejam que nós temos neste contexto a base lançada para que os colonizadores europeus cheguem às Américas e estabeleçam um sistema que, além do choque de civilizações, será marcado pela escravidão e pelo extermínio, e que até hoje, e cujos efeitos até hoje se fazem sentir. Eu sugiro a leitura do Edgar Morin, escreve-se Morin, Edgar Morin, Barbárie e Cultura Europeias. É um livrinho fino, mas absolutamente riquíssimo neste capítulo que eu estou contando para vocês. Aliás, ele vai falar até dos indígenas da América do Sul. Pois bem, quando os europeus chegam aqui, portanto, você tem um sistema econômico atrás disso, sempre o sistema econômico, dá-se uma mentira que contavam, pelo menos na minha época de escola, é que os indígenas não foram, tentaram escravizar os indígenas, mas não foi possível, porque eles conheciam as terras, sabiam resistir melhor, e aí começa a intensificação do sequestro, escravidão e extermínios dos povos da África, povos tão antigos quanto os europeus. Os povos da África, alguns eram mais antigos que os povos europeus. Verdadeiras, muitas famílias das nobrezas das nações africanas foram escravizadas. E aqui você tem realmente um grande genocídio. Mas a mentira reside no seguinte ponto. 30 anos depois da descoberta do país, descoberta não, da chegada dos europeus, já se sabia que havia terras aqui, os vikings chegaram nas Américas antes dos espanhóis, ingleses e portugueses. Mas já em 1530, praticamente já não existiam mais nações indígenas na costa brasileira, dado o grau de extermínio e de escravização. Quando começa a intensificação, como eu disse, da África. E qual era o fetiche da época? Era o fetiche civilizacional. Então, além da questão econômica que eu citei, também a ideia de civilizar. Vamos cristianizá-los, não é? Esse fenômeno no Brasil vai ocorrer até o século XVIII, quando o Marquês de Pombal edita um decreto, o Decreto Pombalino, e expulsa os jesuítas do Brasil. E diz o seguinte, atenção agora, vamos tornar os índios, entre aspas, já vou falar disso, como súditos da coroa. Serão como todos os portugueses. É a ideia, tecnicamente falando, de assimilação. Ou seja, assimilar significa tornar
o indivíduo que é diferente, de uma cultura diferente, como um súdito português, da coroa. Assimilação, pessoal, significa, na prática, fazer desaparecer uma cultura que é diferente da cultura, à época, europeia. Para os irmãos Vilas Boas, cujo filho, professor Orlando Vilas Boas Filho, é um dos nossos irmãos amigos aqui de cátedra, para os irmãos Vilas Boas, assimilação é genocídio. Para Rafael Lemkin, criador do termo genocídio, fazer desaparecer uma cultura é uma das formas mais eficazes de genocídio, que ele chamou, no seu capítulo 9, da sua obra clássica sobre genocídio, A Europa sob o Domínio do Eixo, lançada em 1944. Para ele, fazer desaparecer uma cultura é genocídio, que ele chamou de etnocídio. Então, notem que, a partir daqui, eu tenho a seguinte proposição, que eu coloco agora para vocês. As culturas devem coexistir. Ponto. Já vou voltar nisso. O termo índio é um termo criado lá atrás, usado de forma preconceituosa. Quem trabalha com a questão indígena nem fala mais índio, né? Falamos os povos indígenas. Para o professor Edson Damas, procurador de justiça em Roraima, um dos maiores especialistas na questão no Brasil, o termo índio, se vocês olharem o prefixo da palavra, significa aquele sem Deus, índio, tá? E foi um termo usado nas Américas, na África, na Oceania e nos demais países asiáticos. Eu digo Oceania porque os aborígenes, que viviam há 40 mil anos na Oceania, foram exterminados. Hoje significam 1% da população. Assim como os maores na Nova Zelândia. Pois bem, então eu tenho esse contexto histórico que eu passei aqui para vocês, tá? Depois a gente pode voltar, quem tiver dúvida, anota aí. E a gente volta nessa questão. Então vejam aí a tela. Eu coloquei para vocês, já que nós estamos falando de povos indígenas, vamos ver quem são os povos indígenas do Brasil. Está aparecendo para vocês, né, Adilson? Está sim, Flávio. Maravilha. Quem são, então, esses indivíduos? Para o cidadão comum, são os índios, todos iguais e sem maiores detalhamentos, né, acerca desses povos. Vejam bem, as cifras mais conservadoras colocam os povos indígenas aqui vivendo entre 10 e 12 mil anos. O que significa que eles teriam chegado, vocês já devem ter ouvido falar da teoria da glaciação, teriam chegado pelo Estreito de Bering, na América do Norte, há mais ou menos 20, 22 mil anos, e chegaram na América do Sul há uns 12 mil anos. A arqueóloga francesa, franco-brasileira, ela tem dupla nacionalidade, Nied Guidon, descobre no sertão do Nordeste utensílios indígenas que, pelo teste do carbono 14, estabelecem a idade de 40 mil anos. O que coloca em xeque, inclusive, a ideia de que os primeiros povos das Américas, e eu chamo aqui de povos originários, teriam chegado aqui há 12 mil anos na América do Sul. Aí toda uma teoria, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas pesquisem o nome Nied Guidon. Ela está viva, dá muitas entrevistas até hoje. Bom, então, quando os portugueses chegam aqui, a estatística mais segura é de que existiam no Brasil entre 1.000 a 2.000 diferentes nações indígenas. Como assim, Flávio, nações indígenas? Vejam bem, eu vou agora estabelecer uma diferenciação conceitual que talvez boa parte de vocês já conheçam. Mas eu preciso ter certeza de que todos aqui vão lembrar disso. Estado é um conceito jurídico. Quais são os elementos do Estado que estudamos em teoria do Estado, ciência política? Os elementos do Estado são poder soberano, território
e povo. É um conceito jurídico. Mas nação não é um conceito jurídico. Nação é um conceito sociológico. Então eu posso encontrar um Estado com várias nações vivendo nesse Estado. E nem por isso, ao contrário de alguns discursos de má fé, dolosamente preconceituosos, nem por isso eu terei uma ameaça à soberania desse Estado. Vejam, a Espanha, vocês devem ter acompanhado nos últimos tempos a questão dos catalães, que querem se separar da Espanha. Isso não é novidade. Há muito tempo os catalães querem se separar da Espanha. Eles não se sentem espanhóis. Eles não são monarquistas. Eles são republicanos. A Guerra Civil Espanhola prova isso. Quando o generalíssimo Franco, um dos maiores genocidas da história, a Espanha hoje é o segundo país do mundo com maior número de valas comuns, só fica atrás do Camboja. Quando Franco termina a Guerra Civil Espanhola, ele massacra os catalães. Os catalães, os galegos, os bascos, são nações diferentes dentro de um Estado chamado Espanha. Assim, vamos voltar ao caso brasileiro. Nós temos um Estado que, quando da chegada dos portugueses, tinha mais ou menos 1.000 a 2.000 diferentes nações. Hoje são 305 nações diferentes. Então, quando você fala nos Guaranis Imbiás do Sul, nos Krenaques de Minas, nos Chucurus de Pernambuco, né? Na verdade, é o povo Chucuru de Ororubá. É o nome deste povo que vive desde o século XV lá em Pernambuco. São povos completamente diferentes uns dos outros. Os pataxós, os guaranis aqui de São Paulo, do Pico do Jaraguá, são diferentes dos guaranis imbiás do Sul. Nós temos no Brasil 305 diferentes nações indígenas. Vejam aí no diagrama, claro que eu vou na fonte sempre oficial, é do IBGE, isso é baseado no censo de 2010. Deveríamos ter tido um censo em 2020, que mesmo antes da pandemia já estava com a sua suspensão prevista. Nós temos ali hoje, no Brasil, pelas estatísticas oficiais, 896.917 indivíduos indígenas. Então, e de 305 nações indígenas. São 274 diferentes línguas que provêm de 3 troncos linguísticos. O tronco tupi, o tronco macro-G e o tronco G. Desses 3 troncos linguísticos defluem 274 diferentes línguas. E a partir daí, eu tenho um universo cultural tão rico que dificilmente outro país tem. Eu vou dar um exemplo. Colômbia, Bolívia e Canadá, Estados Unidos, inclusive hoje, tem mais indivíduos indígenas que o Brasil. Mas o país que mais tem diferentes nações é o Brasil. E para completar isso, gente, nós temos mais ou menos, estão sendo mapeados, 100 diferentes grupos indígenas que jamais entraram em contato com, eu vou chamar de homem branco, para vocês terem uma ideia mais consolidada do que eu quero dizer. Jamais entraram em contato com a sociedade dominante, industrializada, que é capitalista e que trabalha com a venda do excedente para o lucro. A nossa tal, entre aspas, civilização. Eu sempre coloco entre aspas porque eu sou muito adepto, eu tive um professor no Canadá, onde eu estudei genocídio indígena, professor Christopher Powell, que escreveu um livro, A Civilização Bárbara, a civilização que comete barbáries. Pois bem, então nós temos aqui, imaginem 100 diferentes grupos humanos que estão numa cápsula do tempo. Quando eles veem um helicóptero, eles não sabem o que é aquilo. Por quê? A FUNAI, quando a FUNAI ainda existia, até 1 ano e meio atrás, ela mapeava esses grupos pelo ar, pelos recursos aéreos, sem entrar em contato direto, porque o contato direto é morte imediata desses grupos. Ou pela doença, ou pelos fuzilamentos cometidos pelos garimpeiros. É a regra. Eu estou falando da regra. O primeiro encontro com garimpeiros
normalmente é extermínio. Então, eu vou mostrar depois para vocês umas imagens aqui. Então, este é o mapeamento, né? E para fechar esse mapeamento, eu queria dizer o seguinte. Vocês já devem ter ouvido o seguinte discurso. O Adilson já deve ter escutado. Tem muita terra para pouco índio. Então, vamos lá? Se vocês olharem aí no mapa, do lado direito em cima, em terras indígenas, existem 517.383 indivíduos indígenas, ocupando 13% do território. 517 mil. Mas nós temos 97 mil fazendeiros ocupando 21% do território nacional. Então fica aí a estatística e aí cada um tire a conclusão que desejar. Ora, diante disso, Flávio, mas como assim existem 517 mil indígenas em terras indígenas? Se você acabou de dizer, e está lá no mapinha ali da tela, que 896 mil indivíduos existem no Brasil que se auto-identificam como indígenas. Muito simples. Quando o Marquês do Pombal editou o decreto pombalino no século XVIII e expulsou do país os jesuítas, ele deu acesso aos aldeamentos indígenas. Nós não falamos tribo hoje em dia, tá, gente? Nós deram acesso aos aldeamentos indígenas aos homens brancos, europeus ou brasileiros, e alguns chamados, segundo Darcy Ribeiro, no seu livro O Povo Brasileiro, que eu indico a leitura, aos negros libertos, que passavam a adquirir algumas terras. Mas o que vai acontecer com esses aldeamentos indígenas? Primeiro, a posse das mulheres indígenas. A violência sexual é um capítulo à parte aqui, começa a ser estabelecida e a ser cometida de forma larga no Brasil. Segundo, aliás, isso nas Américas todas, tá? Eu sugiro um livro, Andrea Smith, Violência Sexual e Genocídio Indígena na América do Norte. Fala sobre a violência sexual, porque o corpo das mulheres indígenas era considerado um corpo impuro, então sujeito às violações. É um estudo que foi desenvolvido no Canadá, com o qual eu tive contato. Isso vai acontecer com as mulheres negras também, tá? Que eram possuídas como objeto pelos senhores de engenho, e daí o Darcy Ribeiro conta bem essa história no seu livro O Povo Brasileiro. Pois bem, então nós temos aqui, com o acesso a esses aldeamentos, a inserção do povo indígena na base da pirâmide socioeconômica, junto com os escravos africanos, que serão também submetidos a isso. Tanto é que depois vocês sabem, todos sabem isso, só não sabe quem não quer ver, que depois da libertação, entre aspas, né, que até hoje não se entende exatamente as razões da princesa Isabel ter assinado a Lei Áurea, mas até logo depois disso, esses povos foram abandonados. E aí, nós temos, portanto, a ocupação da base socioeconômica no Brasil pelos povos indígenas desses aldeamentos. Se vocês passarem de carro ali pela Ponte Estaiada, na Marginal Pinheiros, e olharem rumo à Zona Sul, vocês verão alguns bairros ainda muito simples, humildes, com dificuldades, que eram antigos aldeamentos indígenas. O município de São Paulo, gente, para quem não sabe, é o 4º município com o maior número de indígenas do Brasil. Só para vocês terem uma ideia. E aí nós temos os indígenas que vão viver nas cidades grandes, os bolsões de miséria, aqueles que vão viver nas suas terras, mantendo suas tradições, esses 517 mil, e finalmente um terceiro grupo, que eu já citei aqui, os indígenas chamados em isolamento voluntário. Tá? Em isolamento voluntário significa aqueles que voluntariamente, pela tradição oral, se mantêm afastados, porque eles sabem que o risco de extermínio é muito alto, porque ouviram a história do tataravô. Não se sabe a religião, as crenças, a língua, os costumes, o porquê dos grafismos e pinturas, nada, não sabemos nada. Só o Brasil tem mais de 100 grupos. A Ásia tem em torno de 2 ou 3 grupos só. O resto, isso é único no mundo. Pois bem, e como é que esses grupos em isolamento voluntário passam a ser protegidos? O decreto 7778 de 2012, não é, obriga a FUNAI a monitorar
a acompanhar o deslocamento desses povos, que eles estão todos na Amazônia, ali na Amazônia, em locais bem isolados, exatamente para não ter esse contato. Então, não é possível, é o chamado, é a técnica do não contato. Esse princípio do não contato vigora no direito brasileiro, né? Ou pelo menos vigorava. Hoje a situação é bem crítica, depois a gente pode falar um pouco disso. Só para vocês terem uma ideia, essas são imagens, inclusive imagens dramáticas, né? Que são de dezembro de 2018, com a localização de povos isolados. Então vejam, vocês podem ver pelas imagens, a reação desses povos, diferentes povos aqui, quando localizam a aeronave, o helicóptero, que apenas monitora o seu deslocamento e se estão vivos ou não, não é? Há um vídeo curto, eu posso mandar o link para vocês depois, que mostra bem essa situação. E aí, para poder chegar num assunto litigância estratégica, nós precisamos conhecer qual é a base jurídico-constitucional ou básico jurídico-constitucional ou mesmo interamericana, internacional, que tutela os direitos dos povos indígenas, né? Qual é quais são as normas que nós encontramos? E a partir daqui, eu começo a rapidamente analisar isso para passar para vocês uma estrutura mínima, especialmente para aqueles que um dia forem atuar na litigância estratégica em direitos humanos, que é o que eu atuo hoje, para poder fazer um bom trabalho conectado com todas as estruturas. Eu coloco 3 imagens aí do Sebastião Salgado, o mais conhecido fotógrafo brasileiro, e que é da região do Rio Verde, rio que está morto hoje com o rompimento da barragem de Mariana, e do qual dependem os povos pataxós. Aliás, os povos Krenaks, perdão. Os pataxós tiveram seu rio afetado pelo rompimento de Brumadinho. Aliás, em breve nós teremos uma live com os Krenaks, eu vou convidar vocês. Agora, do lado esquerdo tem uma imagem do indígena jovem que está pintando o rosto, vocês devem estar vendo aí. Isso é importante para as novas gerações. Este jovem é o grande Ailton Krenak, um dos maiores líderes hoje dos movimentos indígenas do povo Krenak. O povo Krenak vive ali em Minas. Existem pinturas rupestres pré-históricas indicando a presença dos Krenaks no Brasil. São as chamadas cavernas de 7 salões, ou pesquisa em região de 7 salões, não é? Terra sagrada indígena, que hoje está dentro de fazendas e os povos Krenaks não têm acesso a elas. Mas o governo mineiro está trabalhando nessa questão aí já há alguns anos. Pois bem, Ailton Krenak chega em 1987 no Congresso Brasileiro, durante a Constituinte, junto com o cacique Raoni, dentre outros, e lá ele faz o discurso que irá gerar o reconhecimento pela Constituinte, junto com as ações dos outros líderes que eu citei aqui, cacique Raoni, por exemplo, Davi Copenaua, dos Yanomamis. Ele faz esse discurso se pintando na Câmara. Vocês têm essa imagem no YouTube. Ela é muito significativa, porque irá levar ao reconhecimento na Constituição brasileira de 3 principais artigos, dentre outros. Você nunca interpreta a Constituição brasileira de forma isolada, mas de forma sistemática, não é? Eu quero lembrar que é fonte de direito fundamental não apenas a Constituição, mas os princípios por ela adotados e os tratados internacionais de direitos humanos. Leiam o artigo 5º, parágrafos 1º, 2º e 3º. Todas as fontes de direitos fundamentais valem como regra no Brasil. A gente depois pode voltar a falar disso. Primeiro artigo que eu cito para vocês é o 215. Está aí na tela. Eu não vou ler, só vou explicar. O artigo 215 garante o acesso e a manifestação da cultura. Não apenas da cultura dominante. Não apenas da cultura europeia, ou hoje norte-americana. Não é? Porque nós estamos, eu diria para vocês, gente, a minha opinião pessoal, especialmente no Sudeste, é de uma completa ruptura com as raízes culturais. Uma colega nossa, que se formou no Mackenzie, uma grande professora hoje, em justiça restaurativa,
me liga dos Estados Unidos, onde ela estudava justiça restaurativa, foi me orientando aqui no Mackenzie. Hoje ela é convidada para dar palestra sobre justiça restaurativa, que nasceu com os povos indígenas, diga-se de passagem, e que hoje é aplicada no mundo inteiro. Ela me liga e diz: professor Flávio, hoje vai ter uma festa aqui na universidade, aqui em Washington. Todos devem ir com as roupas típicas do seu país e da sua região. E eu não sei que roupa. Eu vou. Aí eu brinquei com ela, né, gente? Ué, vai de mini. Porque nós paulistas achamos que só nascemos em Miami. Então, vejam bem, as raízes culturais identificam o povo. Romper com as raízes culturais e eliminá-las, de novo, significa etnocídio. Aí vem o artigo 215 da Constituição e diz assim: olha, gente, nós estamos agora projetando nesse texto um novo país. Os nossos objetivos estão ali no artigo 3º, né? Por exemplo, reduzir as desigualdades sociais e regionais. E nós aqui garantimos, por este artigo 215, nós constituintes, que a cultura é direito humano fundamental, como já reconhecido nas normas internacionais. E que todos têm acesso ao exercício dos seus direitos culturais. Isso significa não só música ou uma peça de teatro. Claro que também está incluído aí. Mas significa professar a sua crença cristã, judaico, islâmica, shintoísta, zoroastrista, afro, indígena, não importa. Porque reconhece-se o Brasil, a partir de 88, como um Estado pluricultural, multicultural, intercultural. Isso é muito importante. Então, atenção, quando se fala, e isso é importante para a principal questão jurídica na advocacia indígena, que é a garantia e a preservação da terra. Porque o índio não detém a terra, ele é a terra. Sem a terra, ele morre, ele comete suicídio. Porque a terra não é um bem apropriável e alienável. A terra é um bem coletivo com significado espiritual cosmológico. A gente vai voltar a falar disso. Além do artigo 215, pessoal, eu cito o artigo 231. O artigo 231 é talvez dos mais importantes da nossa Constituição. Vejam lá, aos indígenas são reconhecidos a sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre suas terras tradicionais. Professor Flávio, me diz uma coisa. Os índios detêm a propriedade? Não. Pela Constituição brasileira, os indígenas detêm a posse permanente. Ou seja, posse é diferente de propriedade. Vocês vão estudar isso em direito das coisas. Eu posso ter o domínio, a propriedade e outra pessoa ter a posse. Exemplo, eu sou dono de um imóvel e alugo esse imóvel para o inquilino. Eu tenho a propriedade, esse inquilino tem a posse. Quem é dono das terras indígenas do Brasil? A União. A União, vocês se lembram, é uma das entidades de direito público interno. Artigo 18 da Constituição. Né? O Estado brasileiro é composto pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Pois bem, a União é a proprietária das terras indígenas. E os povos indígenas detêm a posse permanente. Mas isso não é ruim, professor Flávio? Inclusive, eu estava lendo a Convenção 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, uma convenção obrigatória para quem a assinou, e o Brasil aderiu e ratificou essa Convenção 169, e lá diz que os povos indígenas do mundo têm direito à propriedade. Sim, é verdade, mas a nossa Constituição garante a posse permanente, que não é tão ruim assim. Por quê? Porque terras da União não podem ser alienadas. Então, não deixa de ser uma garantia aos povos indígenas. Então, vejam lá. O artigo 231 é absolutamente essencial para a advocacia estratégica dos povos indígenas.
Notem aí, vem o parágrafo primeiro e vai dizer: são terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, aquelas nas quais eles vivem, habitam, produzem. Sim, ao contrário do que se diz, os indígenas produzem muito, tá bom? Aliás, eu usei vários dados nesse sentido na minha tese de doutorado. Imprescindíveis para o acesso aos recursos naturais, ambientais, necessários à continuidade da sua vida. Grandes defensores e preservacionistas das florestas brasileiras são os povos indígenas, porque o próprio ciclo de extração de recursos para a sobrevivência fazia com que a floresta se recuperasse, não é, a cada ciclo. Então, isso é muito estudado, os antropólogos têm muitos estudos sobre isso. Eu queria pular para esses dois parágrafos aqui do artigo 231. O parágrafo 5º e o parágrafo 6º, porque eles são muito discutidos hoje. Qual é o grande drama na nossa advocacia? É a demarcação das terras indígenas. Então, notem bem. Vou citar os irmãos Vilas Boas de novo. Reserva indígena foi um mal necessário, porque até a chegada dos europeus, os indígenas não viviam em reservas fechadas. O território, aliás, os indígenas no mundo inteiro não reconhecem fronteiras políticas artificiais. Se vocês olharem o mapa da África, vocês notarão que as fronteiras políticas são linhas retas, na maioria. Por quê? Porque elas são linhas artificiais. A África foi dividida na Conferência de Berlim de 1884 e 1885, quando os países europeus, com a participação dos Estados Unidos, dividiram a África entre eles. É claro que nenhum africano foi convidado para participar, né? Então você tem ali linhas retas artificiais. É por isso que, por exemplo, povos Yanomamis ficam entre Brasil e Venezuela. São nações muito mais antigas que as linhas políticas daquele tal Estado-nação que eu falei no começo da exposição. É por isso que Hutus e Tutsis vivem em outros países, além de Ruanda, onde aconteceu um grande genocídio, cujas causas residem no colonialismo belga. Então, vejam só, o parágrafo 5º da nossa Constituição vai dizer o seguinte: é vedada a remoção de indígenas das suas terras, salvo se o Congresso Nacional referendar e, em situações de calamidade, em situações de urgência. Seria uma pandemia um caso desse? Sim, poderia ser. Só que vejam que interessante. No Brasil, com a pandemia que está em curso, morrem mais indígenas do que não indígenas. Aí vocês vão ouvir o seguinte discurso: ah, é porque os indígenas nunca tiveram a memória imunológica para as doenças que afligem o homem branco. De fato, se vocês forem ler de novo Darcy Ribeiro, não só O Povo Brasileiro, mas o outro clássico do Darcy Ribeiro, Os Índios e a Civilização, vocês irão ver que as guerras bacteriológicas foram praticadas contra os indígenas brasileiros. Aliás, vocês vão achar até Folha de São Paulo, manchetes de 20, 30 anos atrás. Podem procurar lá no Google. O Estado brasileiro cometeu guerra bacteriológica contra os povos indígenas. Eu posso citar alguns exemplos aqui depois para vocês. Pois bem, só que no caso da pandemia, os povos indígenas não têm a memória imunológica tanto quanto os não indígenas. Os indígenas morrem hoje mais que os não indígenas na pandemia porque o Estado brasileiro não lhes presta assistência médica adequada. Eu poderia detalhar aqui casos gritantes. Por exemplo, mulheres indígenas grávidas que morrem porque o médico de certa ONG para receber dinheiro, ele não admite o parto natural, manda todas para cesárea, porque por cesárea é mais recurso que chega em algumas ONGs.
médicos do Estado também. E aí a indígena não quer fazer a cesárea, porque ela quer ter mais filhos, e a cesárea impede outros filhos depois. Isso aí, enfim, são documentos que a gente pode depois mandar para vocês, caso alguém tenha interesse em pesquisar. Então, vejam lá. Hoje, você só pode pensar em remoção de indígenas das suas terras pela Constituição. Ou nós somos um país que segue a Constituição ou não somos um aglomerado num território sob a barbárie, ou somos uma democracia constitucional. O parágrafo 6º também traz uma outra regra importante, e eu vou citar essas regras lá na frente. Qualquer ato jurídico que tenha por objeto a venda, alienação, negociar terra indígena é nulo, deve ser extinto. Está lá. Qualquer ato jurídico que dê acesso às riquezas do subsolo de terras indígenas é nulo, a menos que os povos indígenas tenham sido previamente consultados e concordado com isso. Estou aqui aplicando a Convenção 169 da OIT, que diz o seguinte, no seu artigo 6º, qualquer ato legislativo, qualquer ato executivo, administrativo, que impacte sobre os povos indígenas, devem ser previamente apresentados aos povos indígenas, que devem ser livremente consultados e opinar sobre isso. Por exemplo, isso não foi respeitado quando se construiu a usina de Belo Monte, né, que gerou a destruição de algumas regiões. Então vejam que esse artigo 231, ele é central na advocacia estratégica indígena. E para não ficarmos apenas na norma, eu sempre digo aos alunos, estudem a jurisprudência, porque ela traz um referencial interpretativo, né? Uma coisa é ler a Constituição e decorar o seu artigo. Você não sabe nada se você só fizer isso. Outra situação é saber interpretar, à luz da nossa realidade brasileira, essas regras. E o Supremo Tribunal Federal interpretou esse parágrafo 5º e 6º que eu li para vocês. O que o Celso de Mello escreveu? Só destacando um trecho. Está lá. O Constituinte julgou tão importante essa questão da preservação das terras indígenas que, desde já, de antemão, afastou, excluiu de qualquer ato jurídico, tornou extinto esses atos, de antemão, que tratem de ocupação, domínio e posse de terras indígenas. São ineficazes quaisquer atos jurídicos negociais que visem a exploração também das riquezas naturais nele existentes. Então, por aqui vocês vão imaginar a confusão e a violação à Constituição em certas propostas que correm hoje no Brasil. E aqui eu começo a chegar nas violações que nos levarão a algumas ações. Vou citar muito rapidamente essas que estão na tela aí. A PEC 215, Proposta de Emenda Constitucional 215. Tira do Poder Executivo a competência para demarcar terra indígena e transfere para o Poder Legislativo. Um Poder Legislativo que, ao contrário do que seria desejável, e contar com representantes de todos os segmentos sociais do Brasil, é um poder legislativo que não conta com equilíbrio nessa representatividade. Você tem fortes bancadas anti-indígenas e nós tivemos, para a nossa vergonha, pela primeira vez em 2018, uma mulher indígena eleita para o Congresso, a deputada Joênia Wapichana, do povo Wapichana de Roraima. Então, notem, as mulheres são maiorias no Brasil e têm baixa representatividade no Congresso. Aí você faz a intersecção, a mulher indígena, a situação piora ainda mais. Assim como das mulheres negras. E hoje, por incrível que pareça, os maiores nomes da defesa dos direitos indígenas são mulheres. Sônia Guajajara, que já esteve aí no Mackenzie, Joênia Wapichana, dentre várias outras. Então, esta é uma PEC inconstitucional, até porque, cá entre nós,
estabelece o artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. Não haverá deliberação de propostas de emenda constitucional tendentes a abolir, primeiro, a separação de poderes. Esta é uma função de demarcação do Poder Executivo. Segundo, no último inciso, os direitos e garantias individuais, e aí você vai fazer uma interpretação extensiva, também os coletivos dos povos indígenas. A PEC 215 ela está engavetada agora. Tese do marco temporal, essa correu no Poder Judiciário. É outra história bizarra, pessoal. Bizarra. Surge a teoria, após a demarcação da terra Raposa Serra do Sol, dos Yanomami, surge uma teoria. Olha, é o seguinte, daqui para frente, só terá direito à terra indígena aquele povo indígena que comprovar que ocupava essa terra em 5 de outubro de 1988, a data da promulgação da Constituição. Aí o professor Adilson, com a sua argúcia, deve estar pensando assim, mas por que 5 de outubro de 88, né, Adilson? Você pode até perguntar para mim isso na próxima palestra. Por que 5 de outubro de 88? Por que não 1º de setembro de 1910, quando o Corinthians foi fundado, o meu querido Corinthians? Por que não 7 de setembro de 1822, a data da independência do país? Exatamente isso. Foi uma data cabalística. Inventaram essa data. Como se até 5 de outubro de 88, nenhum povo indígena tivesse sido expulso das suas terras no Brasil. Então, notem o absurdo dessa tese, que o Supremo Tribunal Federal acabou de enterrar. Graças a Deus. Não é? A medida provisória 870 acabou 1º de janeiro de 2019. Acabou com todos os conselhos que tinham participação dos cidadãos no Brasil. Mulheres, mulher negra, mulher indígena, moradores de rua, todos os conselhos que tinham a participação de cidadãos, cidadania participativa, que é absolutamente calcada na nossa Constituição. A democracia... O que é democracia, gente? A democracia, o poder é baseado na vontade popular, não apenas da maioria. Quem disser para vocês, ou falar na televisão, por exemplo, a democracia significa a minoria se curvar à vontade da maioria. Isso é, ou é ignorância, uma pessoa que nunca leu um livro na vida, ou é má fé. Democracia significa a conciliação de posições antagônicas. Leiam o cientista político norte-americano Robert Dahl, que criou o conceito de poliarquia. Robert Dahl, muito estudado, muito comentado, tá bom? Democracia significa o respeito às minorias. E, claro, do ponto de vista do sufrágio, prevalece em quem a maioria votar. O que pode dar resultados muito bons e muito trágicos, mas é o preço que a democracia paga. Por isso ela é o regime mais difícil. Não é? Apropriação cultural indígena. Pesquisem depois na internet o caso das alpargatas da Havaiana e os povos indígenas. Grafismos indígenas, artesanato indígena, são costumeiramente copiados por grandes grifes que vendem suas roupas e acabam com a economia dos povos indígenas. Eu volto à questão econômica no fundo disso tudo. O caso da alpargatas foi isso, né? Um chinelo havaiana, uma tiragem limitada para artistas, empresários, que usou grafismos do Xingu. Isso deu uma grande confusão. E hoje não. Hoje a alpargatas, etc., fez uma parceria com os povos indígenas. São grafismos que não são autoria individual. Eles resultam da convivência milenar e também de décadas de 15 povos do Xingu. Então, o advogado, quando vai atuar na litigância, quando ele é advogado mesmo de uma grande empresa de publicidade, ele não pode ficar na caixinha jurídica. Ele tem que conhecer antropologia, sociologia. Não adianta você chegar com um contrato para o indígena e dizer assim, olha, fulano,
assina esse contrato comigo, faz uns grafismos para mim, porque eu vou fabricar roupas com esse grafismo e você vai lucrar com isso. Porque não se trata de uma propriedade imaterial individual. É uma propriedade imaterial coletiva. E se você não estudou sociologia e antropologia, meu amigo, você vai ser demitido, porque você vai colocar a tua empresa numa situação muito difícil hoje na mídia, que foi o que aconteceu. Advogados assinaram um contrato e esse contrato não valia nada. Puxa, não me explicaram isso em direito civil. Pois é. Então você não pode ficar só na caixinha jurídica. Eu sempre digo isso, né? Então, muito cuidado. Chego no ativismo societário. Caso real. Os indígenas do Paraná, Guaranis, numa das suas comunidades, vivem perto de uma estrada, uma ferrovia. É a maior ferroviária do Brasil. E ali havia uma briga, porque a construção daquela ferrovia, além de ter passado por cima de cemitérios antiquíssimos desses povos, provocava um dano ambiental muito grande, especialmente o barulho. O que aconteceu? A ferrovia decidiu construir a segunda, para escoar a produção da região, construiu uma outra via. Então, iria dobrar essa questão de danos. Então, o que aconteceu? Os indígenas guaranis se juntaram, entraram na internet e compraram as ações da empresa, gente. E foram 5 indivíduos, e, aliás, essa história está narrada por eles, está documentada. Eles saem da região de madrugada, pegam o ônibus, chegam 6 horas da manhã em Curitiba, chuva e frio, eles com o cocar e as suas vestimentas típicas, para participar da Assembleia. Não deixaram eles entrar na Assembleia. Não, mas espera aí, eles são realmente acionistas. Aí deixaram. Eles travaram a Assembleia e nenhuma decisão foi tomada até que a ferrovia tenha comprado novas terras para os povos indígenas, ali perto, e aí foi feita uma negociação. Um dos grandes advogados indígenas do Brasil é o Eloy Terena, do povo Terena do Mato Grosso. O Eloy comprou ações também de uma companhia, foi para a Assembleia em Nova York, travou a Assembleia, porque a terra terena estava sofrendo danos dessa companhia, desses acionistas, especialmente poluição. E aí, o principal é que os acionistas estrangeiros não sabiam dessa situação. Ficaram muito bravos e resolveram a situação do povo terena lá. Ou seja, para quem for trabalhar com contratos internacionais, exportação, a cláusula verde, queiram ou não, vai ditar se você vai poder vender 1 grão de milho para o exterior no futuro. O poder econômico está começando a trabalhar também no sentido de preservação desses direitos. Então, nós temos aqui, e aí é um caso que eu estou trabalhando mais diretamente, um projeto de lei, é o 2633, vocês podem ver ali na primeira linha, apresentado pelo deputado José Silva Soares, o tal Zé Silva, não é? E ele propõe o seguinte, vejam bem, quem eu disse que é dono das terras indígenas do Brasil? A União. Esse projeto de lei propõe o seguinte, sabe aquelas terras da União que foram desmatadas, que o indivíduo chegou lá e colocou uma estaca, jogou algumas cabeças de gado e disse que a terra é dele? Popularmente conhecidos como grileiros. Pois é, esse projeto de lei quer legalizar essas terras. Então, vamos dar um prêmio para quem destruiu e invadiu terra da União. O projeto está correndo lá. Várias são as inconstitucionalidades. Eu fiz um parecer para um partido político lá do Congresso Nacional, um partido de centro, inclusive, que me pediu, porque eles vão todos votar em bloco contra esse projeto de lei. Depois eu posso mandar esse parecer para vocês quando for publicado. Este projeto de lei diz assim, se for terra indígena, não poderá entrar nesta anistia, nesta legalização. Mas, aí vem o mas, né? Vocês têm que ter muito cuidado quando forem ler projeto de lei.
Mas tem que estar demonstrado que os indígenas ocupam efetivamente aquela terra, aquela gleba. Só que isso é uma fraude. Porque pelo conceito doutrinário, jurisprudencial, antropológico, sociológico, não necessariamente você tem numa gleba de terra indígena uma ocupação efetiva. Porque você pode estar falando de uma área de cultivo, você pode estar falando de uma área sagrada de rituais. Ah, mas indígena tem área sagrada de ritual? Ora bolas. Eu sou católico. Se eu for a Jerusalém, eu não vou visitar áreas sagradas para o cristianismo? Se eu for a Jerusalém, eu não vou visitar áreas sagradas para o judaísmo? Os indígenas traduzem outras civilizações com seus cultos. O que é sagrado, né? Então é aquela história do preconceito. O que não entra na religião eurocêntrica, de raízes eurocêntricas, passa a sofrer objeto de discriminação. Não sem razão. Não faz 1 mês, 2 meses, aliás, foi noticiado que uma mãe perdeu a guarda da filha, porque ambas, a filha já adolescente, porque ambas eram adeptas do candomblé. Ora, quem não conhece o candomblé como uma das maiores religiões de matriz afro, é porque precisa estudar. Vai estudar, vai saber do que está falando. E o juiz tirou a guarda da filha dessa mãe. Claro que o tribunal imediatamente reverteu isso e virou um escândalo essa decisão, né? Então, vejam a que ponto nós chegamos. Então, nós temos esses projetos de lei, e aí eu chego a um caso muito importante que envolveu litigância estratégica no Brasil. O do povo Chucuru de Ororubá. Esse povo, eu cito aqui um trecho, né, o Conselho Indígena Missionário e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, eles mantêm registros de cada povo indígena hoje existente no Brasil, tanto os extintos como os existentes. O povo Chucuru de Ororubá, ele tem mais ou menos, não é? Ele existe no Brasil desde o século XVI, século XVII. Ainda estão estudando aí as origens desse povo. Vivem ali em Pernambuco, numa cadeia de montanhas, que é a Serra de Ororubá. Eles se auto-identificam chucurus de Ororubá para se diferenciar de outro povo chucuru que vive em Alagoas, que não são ororubás, é outra etnia. Pois bem, em 1989, inicia-se um processo de demarcação, um processo junto ao Poder Executivo. E aí as lideranças chucurus começam a ser assassinadas. O fazendeiro que mandou matar essas lideranças foi preso e cometeu suicídio na cadeia, enquanto aguardava julgamento. E aí o que acontece? Como é que se dá um processo demarcatório? Os advogados não podem... Se você pensar em advocacy, litigância estratégica, você não está pensando só em poder judiciário. Vamos deixar isso bem claro. Você está pensando em atuação junto ao poder legislativo. Então, nós vamos à Câmara dos Vereadores, nós vamos às Assembleias Legislativas, nós vamos ao Congresso Nacional. E nos reunimos com as lideranças de todos os partidos. De todos os partidos que estão dentro do feixe civilizacional democrático, né? Há partidos radicais, extremistas. Esses não têm diálogo. Mas nós nos reunimos com os partidos políticos e vamos discutir. Olha, esse projeto de lei está errado por isso, isso e isso. É melhor mudar essa proposição desse artigo. O processo demarcatório, ele se inicia com a elaboração de laudos antropológicos. Olha, essa terra tem 15 mil anos. Nós temos cemitérios indígenas aqui com 10 mil anos, 12 mil anos. Isso é apresentado para a FUNAI, para o Poder Executivo. O Poder Executivo determina a demarcação, mas isso tem que ser homologado depois de um tempo. Em 1989, começa a demarcação das terras chucurus, e por mais de 10, 15 anos, nada aconteceu.
O que acontece, qual é a situação jurídica que surge quando um direito demora muito para ser efetivado no Brasil, um direito humano fundamental, né? Desde os liberais individuais até os sociais e os de terceira dimensão, os coletivos, difusos, etc. Você tem uma situação na qual a justiça não é realizada. Vou dar um exemplo muito simples que todos conhecem. O caso da senhora Maria da Penha. Ela sofre 2 tentativas de homicídio por parte do seu esposo. Nada acontece no Brasil. Ela fica paraplégica numa das tentativas. E aí o caso vai parar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O caso dos povos chucurus é o principal, é um leading case, o primeiro na história do Brasil, em que a demora do sistema brasileiro, no que tange a demarcação de terra indígena, fez surgir 2 requisitos de admissibilidade para um caso ir para a esfera internacional. Quando nós vamos ao Tribunal Penal Internacional, quando nós vamos à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é preciso comprovar de antemão, primeiro, que o sistema jurídico nacional não funcionou. Então, não foi feita investigação, por exemplo, no assassinato do Vladimir Herzog, na Rua Totóia, aqui em São Paulo, onde ficava a sede do ICOD. Nunca se investigou. Então, não houve justiça. Aí o caso vai ser julgado pela Corte Interamericana. Segundo, ou o sistema está funcionando, mas a própria demora do sistema é utilizada como obstáculo à realização de justiça. Deixa o negócio correr por anos e anos e anos. E a partir daqui, eu tenho a admissibilidade e surge a competência da Comissão Interamericana, que fica em Washington. A corte fica em São José da Costa Rica. A comissão fica em Washington. E o caso dos indígenas chucurus, que apesar de ter ido para a justiça brasileira, o processo de demarcação, desde 1989, salvo engano meu, são 31 anos, é isso, né? Nada acontece, com vários assassinatos dessas lideranças. Ele vai à Comissão Interamericana, que não consegue um acordo com o Estado brasileiro, o caso é remetido à corte, que pela primeira vez na história teve um caso de um povo indígena do Brasil e que condenou o Estado brasileiro a pagar $1 milhão de indenização. Isso foi durante o governo Temer. E aí há todo um processo de implantação da decisão no Brasil. Isso é um papo para outro dia. Mas isso fez, a decisão sai da corte com sob os seguintes termos, né? A terra tem que ser demarcada, é direito deles, indenização de $1 milhão. Esse valor está sendo usado para exatamente manter a sobrevivência desses povos indígenas enquanto o Brasil implanta essa decisão, tá bom? Então, esse é um caso muito importante para vocês. Eu quero só citar o relatório Figueiredo, 1967, ainda durante o regime militar, instaurado por um golpe em 64, o ministro do Interior, o general, chama o procurador Jader Figueiredo e diz o seguinte: Jader, olha, nós temos hoje no Brasil o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, que foi criado e administrado pelo Marechal Rondon. O Marechal Rondon foi um militar que efetivamente protegeu os povos indígenas. Ele tinha uma frase famosa: se necessário morrer, morra, mas nunca mate o indígena. Die if you must. É a frase que ficou famosa e que deu nome a um livro importante de John Hemming, o inglês John Hemming. Die if you must é um livro que eu recomendo para vocês. Só tem 2 exemplares em São Paulo. Um na USP e o outro que eu doei para o Mackenzie, porque eu trouxe do exterior. Está lá. Pois bem, o relatório Figueiredo é feito, 7.000 páginas, descrevendo o genocídio em curso no Brasil, já naquela época. É aí que o SPI é extinto e é criado a FUNAI, em 67. Vocês podem ler esse relatório Figueiredo no site
do Ministério Público Federal. Está lá. Então, eu vou descrever aqui para vocês. Assassinatos dos indígenas. Entrega de brinquedos para as crianças indígenas com vírus da varíola. Entrega de roupas para os povos indígenas da Amazônia com vírus da varíola. Bombardeio de aldeamentos indígenas, financiado por fazendeiros. Transferência forçada de crianças indígenas de povos do norte para o sul, para que as terras indígenas do norte fossem entregues a fazendeiros. Só para vocês terem uma ideia, pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, hoje, transferência forçada de criança é genocídio. O relatório Figueiredo, de novo, produzido pelo próprio governo, demonstra que essas transferências forçadas eram forçadas das crianças porque os pais desesperados iam atrás, não iam ficar lá no norte. Isso tudo era calculado. Foram feitos em aviões da FAB. Leiam lá o relatório Figueiredo. Em 1993, sob a nova ordem constitucional, 16 Yanomamis são assassinados por garimpeiros. 16 processos no júri, 16 homicídios. Aí vem o Tribunal Regional Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o STF. E dizem assim, não foram 16 homicídios, foi um crime de genocídio. Eles morreram porque pertenciam a uma etnia. Aí eu volto à Convenção para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio de 9 de dezembro de 1948, um dia antes da Declaração Universal, que é de 10 de dezembro, da ONU. Genocídio, pela norma penal internacional, é o assassinato ou a destruição parcial ou total de um grupo humano por razões nacionais, religiosas, étnicas ou raciais. Então, pouquíssimos brasileiros sabem que nós temos um genocídio indígena cometido e reconhecido pelo STF, que é o chamado genocídio de Hashimu. E um ponto interessante, porque eu tinha falado da cultura, vocês estão vendo aí na imagem alguns sobreviventes desse genocídio segurando algumas urnas. São urnas funerárias. Porque pela cultura Yanomami, quando o Yanomami morre, ele tem que ser cremado, as cinzas guardadas durante um ano, para que dali a um ano essas cinzas sejam usadas em rituais para que o espírito possa ir embora. Os Yanomamis mortos foram enterrados, o que foi considerado uma grande agressão cultural a esses povos. Está tudo no voto do STF. Procurem lá no site depois. Não é? Então, nós temos pelo menos um genocídio reconhecido. Adilson, o encontro vai até que horas? Professor, nós vamos até às 11h50. Tá bom. Então, já estou partindo para o final, para a gente fazer um bate-bola aqui, se vocês quiserem. A Convenção Internacional, os tratados internacionais de direitos humanos, eles são fontes de direitos fundamentais. O que eu estou dizendo para vocês, pessoal? Você não trabalha na advocacia estratégica em direitos humanos só com a Constituição. Mas, Flávio, lá atrás, já disseram para a gente que a Constituição é a lei suprema e acabou. Não é verdade. Não é verdade. Ontem foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A Convenção Internacional para a Proteção à Pessoa com Deficiência, ela ocupa a mesma posição hierárquica da Constituição brasileira. Por quê? Porque ela foi aprovada em 4 votações, 2 na Câmara dos Deputados e 2 no Senado, em todas elas obtendo pelo menos 3/5 de aprovação. O que, pelo parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, coloca essa convenção à posição hierárquica equivalente à de emenda constitucional. Ela não é uma emenda, ela tem a força equivalente. Ela é uma outra fonte de direitos humanos
que tem a mesma posição da Constituição, não pode ser ofendida por lei brasileira ou por ato governamental brasileiro, ato normativo de governo, que serão inconstitucionais se ofenderem a Constituição ou inconvencionais, controle de convencionalidade, se ofendem uma convenção internacional. Então, nós temos aqui uma série de tratados internacionais, entre eles a Convenção 169 da OIT, que propõe o seguinte, ratificada pelo Estado brasileiro, e que propõe não discriminação, a necessidade de adoção de medidas específicas para grupos vulneráveis, entre eles os povos indígenas, as suas instituições, a sua cultura. E quando eu falo instituições, eu estou dizendo que quando o indígena comete um crime dentro de uma comunidade indígena, ele é julgado segundo as leis indígenas e não necessariamente o Código Penal. Nossa, prof, eu pensei que era só o Código Penal. Não, vamos abrir a mente. Vamos ter uma visão mais próxima da realidade. Uma visão multicultural. São reconhecidas as suas instituições e as suas realidades socioculturais. Além da prévia consulta que eu já falei para vocês, sobre a qual eu já falei para vocês. Então nós temos uma autodeterminação dos povos indígenas, reconhecidos no artigo 1º da Carta das Nações Unidas, né? A substituição de toda visão assimilacionista por normas que reconhecem a multiculturalidade desses povos. E aqui, além da Convenção 169 da OIT, que é uma convenção obrigatória, vinculante, nós temos também as chamadas normas de soft law. São normas de direito internacional ou proposições que não são vinculantes, mas que estabelecem diretrizes para o direito costumeiro, para o direito normatizado. E aqui eu vou trazer uma outra informação para vocês. Primeiro, que o direito internacional não é um direito escrito. Embora tenhamos normas escritas, o direito internacional ele é originariamente costumeiro. Mas mesmo o costume tem que ser reconhecido pelo Estado. A Inglaterra reconhece os seus costumes, que são normas vinculantes. Mas existe um feixe de normas no direito internacional que nós chamamos norma de jus cogens. O que são as normas de jus cogens? Por definição. Vamos lá, são normas impostas a todos os estados, obrigatoriamente, ainda que não reconhecidas por esses estados. Eu vou dar um exemplo aqui. Crimes contra a humanidade, crimes de genocídio e crimes de guerra são imprescritíveis. Em 1968, foi firmada por vários países a Convenção Internacional sobre Imprescritibilidade de Crimes de Guerra e Crimes contra a Humanidade. O Brasil nunca assinou essa convenção. Mas ao Brasil é imposta a regra da imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade, baseada nessa fonte que nós chamamos fonte jus cogens. Então vale dizer, se eu amanhã pego uma arma, monto um grupo paramilitar extremista, vou até a Amazônia e fuzilo 30 ou 3 mil indígenas, não importa, eu cometo um crime contra a humanidade. E ele será imprescritível, mesmo que o Brasil nunca tenha aderido a essas normas. Então eu poderei ser denunciado ao Tribunal Penal Internacional. O Brasil reconhece o TPI, parágrafo 4º do artigo 5º da nossa Constituição. Mesmo que o Brasil jamais tenha aderido. Essa é a norma de jus cogens. E, portanto, essas duas declarações, a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas da ONU,
de 2006, e a Declaração Americana dos Direitos dos Povos Indígenas das Américas Interamericana, da OEA, de 2016, embora sejam declarações não vinculantes, elas estabelecem um parâmetro de soft law baseado em normas civilizacionais e normas de jus cogens. Então, muito cuidado, porque isso na advocacia estratégica é muito importante para a gente. Pois bem, então eu quero citar para vocês que no sistema interamericano, né, nas normas do sistema interamericano, nós usamos a Convenção Americana de Direitos Humanos, a Declaração da ONU, a Declaração da OEA, a Convenção 69 da OIT, em conjunto com as normas brasileiras. Então, você é um bom advogado se você sabe articular todas essas normas. E eu vou citar alguns casos do sistema interamericano nos quais... Opa, estou voltando. Nos quais foram reconhecidos pelo sistema interamericano alguns direitos muito importantes, baseados no conjunto de normas nacionais, interamericanas e globais. E aqui nós estamos falando de advocacia estratégica, porque nós levamos ao sistema interamericano casos estratégicos, como foram dos povos chucurus de Yorubá. Vejam lá. Sobre reconhecimento de direitos políticos. Alguns países vedavam, proibiam o voto dos povos indígenas. Vejam vocês. Não à toa são grupos vulneráveis, né? Vulnerabilizados e invisibilizados. Até que chega na Comissão Interamericana o caso Iatama versus Nicarágua, violando os artigos 23 e 24 do Pacto de São José da Costa Rica. Por quê? Porque esses artigos garantem aos povos indígenas a participação política. E até que, neste caso, foi reconhecido que em todas as Américas, não apenas na Nicarágua, os povos indígenas têm direito a votar. Gente, eu disse que os portugueses e os espanhóis, quando chegaram nas Américas, encontraram cerca de 80 milhões de indígenas. Hoje, são em torno de 40 milhões, tá bom? De indivíduos indígenas. Reduziram pela metade nesse genocídio. Mais ainda, Guatemala, eu não sei se vocês sabem, mas até os anos 90, 200 mil indígenas descendentes dos maias foram assassinados na Guatemala, um verdadeiro genocídio. Aliás, eu estudei com professores que atuaram e atuam até hoje na identificação das ossadas dos indígenas na Guatemala. E aí, qual era o caso? Desaparecidos políticos e os crimes cometidos, os crimes contra a humanidade e de genocídio cometido na Guatemala. E aí vem a Comissão Interamericana e diz o seguinte: é a obrigação dos estados americanos a identificação dos desaparecidos, das suas ossadas, o reconhecimento do erro do Estado, a criação de memoriais na Guatemala e em outros países, não é? E também a anulação das leis de autoanistia, que em todas as Américas foram editadas. Ou seja, eu cometo crime contra a humanidade e aí depois eu assino uma lei de autoanistia. Não só para o outro lado que foi trucidado, mas também permitindo que aqueles agentes do Estado que cometeram torturas e assassinatos não fossem punidos. Todos os países das Américas anularam as suas leis de autoanistia, exceto um, o Brasil. Tá bom? Argentina, Guatemala, menos o Brasil. Reconhecimento de personalidade jurídica é outro tema importante. Pessoal, o que é personalidade jurídica? Personalidade jurídica é a sua aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações. Todo mundo tem. Ainda que em certos momentos, por questões etárias, por exemplo, biológicas, uma criança tenha que ser representada por alguém no direito civil. Mas a personalidade jurídica, para herdar, uma criança tem. A personalidade jurídica não era reconhecida aos povos indígenas das Américas, inclusive no Brasil. Se vocês forem ler o Estatuto do Índio de 73,
vocês vão ver que o índio sempre foi considerado incapaz. O Código Civil de 2002, no seu artigo 6º, muda um pouco isso. Né? As leis internacionais reconhecem que os povos indígenas têm personalidade jurídica. Então, o povo Krenak no Brasil, o povo Guarani, o povo Yanomami, eles têm personalidade jurídica garantida. Mas isso, pessoal, só se deu após várias questões judiciais promovidas, após vários processos judiciais promovidos. E alguns chegaram à Comissão Interamericana. Então, eu cito aqui Bacama Velásquez versus Guatemala, Iaque versus Paraguai, Ticona Estrada versus Bolívia, Ansualdo Castro versus Peru. Só para citar alguns casos que reconhecem a personalidade dos povos indígenas. Flávio, e sobre a violação de terras indígenas, a demarcação? Aqui nós temos, evidentemente, vários casos promovidos, inclusive no Brasil. Eu citei aqui o caso dos povos Chucuru de Ororubá versus Brasil e cito também Saramaca versus Suriname. Era um caso no qual as terras indígenas seriam inundadas por uma usina. Aliás, isso aconteceu no Brasil, no caso da usina de Balbina, na Bahia. A famosa, né? Todo mundo vai lá tirar foto, no sul, a famosa usina brasileiro-paraguaia, a usina de Itaipu, no sul. Aquilo significou a morte de centenas de indígenas guaranis. Foi um massacre. Mas esse tipo de ação do governo é naturalizado sob a venda da ideia de desenvolvimentismo, né? Desenvolvimento. Então, ninguém sabe dos massacres. Pois bem, o caso Saramaca versus Suriname, com a construção de uma usina hidrelétrica e inundação dos territórios tradicionais, ou seja, você acaba com a vida dessas pessoas, com modo de vida, com cultura, que vão virar indigentes nas cidades grandes. Né? E aí, a exploração de madeira, de minério, vem a Comissão Interamericana e diz, olha, isso é um crime, isso é a destruição de uma cultura, é etnocídio, e o Estado tem que pagar por isso, tem que garantir a prévia participação, a preservação dessas terras. E aí, 3 pontos importantes dessa decisão. O Estado tem que assegurar, primeiro, a participação efetiva na tomada da decisão em relação a todo esse projeto. Investimento, a exploração e extração de riquezas, tem que ter participação dos povos indígenas. Se vocês forem ler o artigo 231 que eu citei lá atrás, o artigo 231 da Constituição Brasileira garante a participação dos povos indígenas nessas riquezas, desde que eles concordem com isso. O Estado deve garantir, portanto, que esses povos se beneficiem desses projetos, o que não acontece no Brasil, por exemplo. E deve garantir que não será outorgada nenhuma concessão em terra indígena, no caso concreto do Saramaca, mas isso vale para todas as Américas, sem que se realize um estudo prévio, impacto ambiental, social, econômico e antropológico. O advogado tem que saber trabalhar com isso tudo. Não adianta conhecer só o Código Civil ou só a Constituição Brasileira, né? Eu cito a medida cautelar 382 de 2010, promovida pelos povos indígenas do Xingu contra o Brasil na construção da usina de Belo Monte. E eu não estou falando do governo atual. Isso sempre aconteceu. Vejam, a medida cautelar 382 disse: não construa a usina de Belo Monte sem a participação prévia dos povos indígenas do Xingu. Aliás, área criada pelos irmãos Vilas Boas, né? O Xingu é uma criação dos irmãos Vilas Boas, pai do nosso professor, pais e tios do nosso professor. E vejam, ela foi simplesmente desrespeitada, a medida cautelar. É um dos casos mais gritantes. O Brasil, inclusive, retirou o seu embaixador da OEA. Finalmente, eu termino com uma matriz internacional que é a matriz genérica
para que a matriz genérica, para que você possa trabalhar depois com os direitos mais específicos, enquanto advogado e advogado. As normas internacionais são caracterizadas exatamente por isso. Normas gerais e normas específicas. Do ponto de vista das normas gerais, o artigo 1º, não é, da Carta das Nações Unidas estabelece que deve ser respeitada a igualdade de direitos e a autodeterminação dos povos. Você aplica isso nas ações, na litigância indígena, de direitos indígenas. Os artigos 3º, 6º, 7º e 13º da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece e garante o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, o direito a ser reconhecido como indivíduo perante a lei, a igualdade perante a lei, a proteção da lei e contra qualquer discriminação, e a liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de um Estado. Todos esses artigos da Declaração Universal são matrizes genéricas e básicas para você trabalhar com a litigância estratégica nos direitos indígenas. Então, eu deixo aqui um recado. O estudo e a leitura dos direitos que nós conhecemos, dos referenciais eurocêntricos que nós conhecemos, sob uma perspectiva multipluricultural, indígena, tá bom? Então, eu estou à disposição, eu agradeço ao Adilson. Está aqui o meu QR Code para o LinkedIn, quem quiser acessar. E uma obra que eu gosto muito, uma releitura da Mona Lisa sobre referenciais indígenas. Muito obrigado, Adilson, aos colegas, nossos colegas do Mackenzie, às alunas e aos alunos. Eu fico à disposição para detalhar melhor tudo isso que eu falei. Eu procurei resumir, mas é muita informação. Mas o Adilson, pode passar a transparência aí, eu te mando para os alunos. Obrigado. Professor Flávio, muito obrigado por esta aula que nos ensinou tanto. Muito obrigado por essa imensa oportunidade de aprendizagem. Foi uma aula espetacular. O senhor já está vendo a reação aqui dos alunos, que gostaram muitíssimo. É sempre um prazer nós podermos ter a oportunidade de ter outro professor que venha ou complementar ou até mesmo apresentar uma versão distinta da que, não é, o professor tem, e o senhor, com a sua erudição, a sua humanidade, a sua experiência profissional, só tem nos acrescentar. Professor Flávio, eu só queria terminar aqui com uma provocação, né, com uma clara provocação. Se o Magazine Luiza abrisse um programa de trainee apenas para índios não aldeados, ela estaria praticando o crime de racismo, professor? Não. Isso eu falo com muita tranquilidade e vou explicar por quê. Isso aconteceu agora recentemente em relação ao programa de trainee para indivíduos da população negra pelo IBGE, pretos e pardos. Então, veja bem, foi a Magazine Luiza e a Bayer também, tá bom? Quando nós falamos em racismo, nós temos que considerar uma visão estrutural. Então, o que eu quero dizer com isso? O Estado brasileiro e todas as instituições, tudo foi montado e criado para atender a populações não indígenas e não negras. E mesmo os imigrantes europeus que chegaram aqui sofreram muito, tá? A gente pode aqui um dia falar de italianos, japoneses, etc. Mas as populações negras e indígenas foram alijadas do processo de inclusão. O Brasil não foi concebido para isso. O Brasil foi um país concebido para poucos. Então, notem, quando nós temos uma estrutura cujas instâncias de poder é dominada por não indígenas e não brancos, é evidente que nunca haverá uma inclusão, nunca haverá,
se ações afirmativas não forem adotadas. E isso vem dos Estados Unidos, o maior símbolo de constituição liberal que existe no planeta. Então, aí utilizam uma expressão que ficou normalizada. Ah, isso é racismo reverso. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês sabem quem criou a expressão racismo reverso? Podem pesquisar a professora Adriana Dias, da Unicamp, antropóloga e também doutora em antropologia e história. Quem criou essa expressão foi a Ku Klux Klan, em 1974. Um membro da Ku Klux Klan cria a expressão racismo reverso. Aliás, eu vou dizer mais, a Ku Klux Klan, lá do Colorado, nos Estados Unidos. E aí, a internet vem favorecendo a normalização, a inserção no vocabulário do homem comum, sem que ele saiba, de termos racistas. Então, veja, não existe racismo reverso, porque não existe estrutura dominada no Brasil pelos povos negros ou indígenas. Então, você não vê negros indígenas nas universidades, você não vê negros indígenas nos postos de direção das empresas, você vê nos presídios, você vê nas favelas e nas periferias, ou nesses bairros, aldeamentos pobres, desde o decreto pombalino dos indígenas. É por isso que não há racismo, isso é um mito. Não é? Procurem trabalhar mais sobre isso, há autores que escrevem sobre isso. Então não há racismo, há uma tentativa dessas empresas que assumem uma responsabilidade social e buscam maior legitimidade social, porque uma coisa é a empresa atuar sob a permissão do Estado, outra coisa é ela ter legitimidade social, tá bom? Vou dar um exemplo. A Shell, nos anos 80 e 90, na década de 80 e 90, deu apoio para uma ditadura em Angola. Isso foi reconhecido, ela pagou milhões de indenização de dólares, mas ela nunca conseguiu voltar a ter legitimidade social naquele país. A população não acreditava naquela empresa. A Bayer e a Marisa tentam assumir uma responsabilidade de corrigir um pouco essa distorção histórica e institucional que nós vivemos. Com isso, e eu vou dizer mais, eu não sei se vocês sabem, a Bayer, ela era na Segunda Guerra Mundial a IG Farben, que depois vai ser dividida e vai nascer a Bayer e a BASF, dentre outras. Eu conheço bem a realidade da Alemanha, que é o país com o qual mais eu trabalho. A IG Farben montou o campo de Monowitz, do lado de Auschwitz e de Birkenau. Era o campo onde os prisioneiros passavam ainda 2 ou 3 semanas de vida trabalhando nas suas linhas de produção. Hoje a Bayer abre um programa trainee para negros, para tentar corrigir essa distorção. Então, não existe esse negócio de racismo reverso, isso é balela, é uma mentira. Foi criado essa expressão pela Ku Klux Klan em 1974. Fonte, professora Adriana Dias, Unicamp. Podem pesquisar na internet. Professor Flávio, muito obrigado, então, mais uma vez, pela sua presença. Foi uma oportunidade de aprendizagem extraordinária para nós. E aí, incrível, como o pessoal está falando. Muito, muito obrigado. Obrigado. Professor Flávio, mais uma vez. E, pessoal, nós nos vemos na próxima semana. E, por favor, não deixem de ler a obra do professor Flávio, O Genocídio do Povo Brasileiro, do indígena brasileiro. Este livro foi publicado, que ano, professor? Foi 2018, é fruto da minha tese de doutorado. Eu fui co-orientado pelo Silvio Almeida e pelo Orlando Vilas Boas Filho. A minha tese fala do genocídio indígena durante a ditadura, mas lança toda a teoria do genocídio lá, da base histórica, jurídica e a crítica que eu faço à Convenção da ONU, mostrando que existe e existiu um genocídio indígena no Brasil. É pela editora Juruá, tá bom?
Perfeito. Aqui está o link no chat para vocês adquirirem a obra do professor Flávio Bastos. Tá? Muito obrigado. E Um é beijo grande a obrigatório, todos. viu, gente? É obrigatório. Os meus livros vocês não precisam ler, que não tem importância. Mas os livros do professor Flávio é leitura obrigatória. Vou cobrar para a próxima aula, tá bom? Não, não. Leiam por amor ao país, gente. Valorizem a cultura indígena. Ela me dá muito orgulho. Só para citar, Adilson, para acabar, existem técnicos da NASA no Brasil estudando o cacique Raiô, que é um dos caciques dos Pataxós, que eu conheci pessoalmente, entre outros, como eles conseguem trazer a cura para várias doenças baseado no seu conhecimento tradicional. São técnicos norte-americanos e europeus aqui, só estudando isso. Tá bom, gente? Ok, professor. Muito obrigado e abraço para todas e todos. Tudo de bom. Um abraço grande. Tchau, tchau.